Thomas Hobbes foi um teórico político, pensador e matemático nascido na Inglaterra, que viveu de 1588 até 1679. Escritor de obras que marcaram gerações como O Leviatã e Do Cidadão. Hobbes nasceu em Wishport, na Inglaterra, e teve uma infância complicada. Quando novo, foi repentinamente abandonado pelo pai, sendo educado pelo seu tio que o auxiliou nos estudos de clássicos, e assim, com 15 anos já ingressava no ensino superior na renomada Oxford, onde se formou em 1608 e já saiu virando preceptor de filhos de nobres. Hobbes, ao longo de sua vida, sempre teve muita proximidade com a nobreza, sendo um dos motivos de sempre se mostrar a favor do poder real, defendendo o absolutismo arduamente. Sendo esse um dos motivos que, em 1640, teve que se exilar na França durante a Revolução de Cromwell, que instaurou a República na Inglaterra. Os últimos anos de sua vida foram focados em escrever sua autobiografia e auxiliar na tradução de Ilíada e Odisseia em versos latinos. Hobbes, então, morreu aos 91 anos de causas naturais. O livro The Civ, traduzido como O Cidadão, é a primeira parte da trilogia planejada por Hobbes durante seu exílio na França. De um grosso modo, é a defesa da monarquia, às vésperas da Revolução Inglesa de 1642, composta basicamente por 3 temas da natureza humana: a liberdade, o império e religião. Na primeira parte, ele aborda a condição humana lidando com as leis naturais. Na segunda, a necessidade do estabelecimento de um governo estável e, finalmente, na terceira, declarações a respeito de teologia. É no princípio dessa obra que, celebremente, ele usa a expressão "o homem é o lobo do homem". Com essa célebre frase, Hobbes quer dizer que o homem é naturalmente egoísta e inimigo do próprio homem, indo totalmente em direção oposta a Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Já no livro escrito em 1651, Leviatã, Thomas Hobbes defende um contrato social e um governo absoluto, ou seja, novamente o Hobbes reforça sua defesa da monarquia. Ele escreve que situações identificadas como um estado de natureza, ou seja, guerras e o caos de uma maneira geral, só poderia ser evitado por um governo central forte. Esse caos é descrito pelo lema Bellum omnium contra omnes, em português, eterna luta de todos contra todos. A marca do contrato social é exatamente o que difere o estado de natureza para o estado social, em que o ser humano abre mão de certas liberdades em troca de segurança por parte do Estado. Nesse caso, a monarquia com a Igreja. Ou seja, é uma transferência mútua de direito, enquanto o cidadão abre mão de certos direitos, o Estado garante a proteção. Hobbes deixou um legado enorme para o mundo em diversas áreas diferentes. Suas obras até hoje servem de influência para a formação de pensamentos políticos. Ele foi o primeiro autor da modernidade a sistematizar a política e tentar transformá-la em ciência. Sua obra, O Leviatã, é vista como um projeto racionalista que pretende fornecer um modelo para se pensar na origem do Estado, defendendo que antes da instituição do Estado tomar a soberania, os homens encontravam-se em condição de guerra de todos contra todos. Hobbes também contribuiu com a tradição justnaturalista, ao conceber o Estado como fruto de convenções derivadas do homem para garantir a segurança do povo e o desenvolvimento cultural e econômico. O contexto histórico em que Hobbes vivia explica muito do porquê seguia a linha de pensamento monárquica. Na Europa do século XVII, muitos estados seguiam um modelo de monarquia, principalmente quando vinculado à Igreja Católica. Com certeza, o contexto histórico em que Hobbes viveu influenciou seu pensamento. Para evitar então a guerra de todos contra todos, citação comentada anteriormente, o filósofo propõe que o Estado seja tão forte como o personagem bíblico Leviatã, um monstro temido a todos.